Olá, hoje vamos falar de marketing político. Meu convidado de hoje é um craque e com certeza você já ouviu falar muito das histórias dele. Crítico chato, criativo, natural de Novo Hamburgo, filho do seu Vicente e da dona Cate, é consultor de imagem, membro do CAMP, atuando no mercado público político desde o ano de 2000. Marido da Maia, formado em publicidade e propaganda pela Unicinos. Pai da Gaia e da Celina, tem um longo currículo na área da política. Somente em 2004 elegeu os prefeitos de Novo Hamburgo, Campo Bom, Ivoti, Sapucaí e Sapiranga. Hoje teremos uma conversa de peso com Gabriel Correia, o Índio. Gabriel, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Boa noite, muito bom estar aqui. É um prazer poder conversar contigo. Conheço muito das tuas histórias e fatalmente as pessoas também conhecem, só que nunca juntaram o nome à pessoa, né? Por exemplo, novas façanhas. Vamos conversar sobre isto e outros assuntos nesse Conversa de Peso com Gabriel Correia. De onde é que veio esse amor pela publicidade, Gabriel? Foi de pequeno já, né? Essa coisa de escrever e... Gostava de desenhar ou era mais a redação? Não, mais de escrever mesmo. Já no Oswaldo Cruz ainda, num desafio de fazer uma peça de bonecos, de bonecos de, como chama, fantoches. Na turma, acabou indo muito bem, a gente acabou indo se apresentar na Fevale, depois disso na Fundação, me convidaram para escrever um artigo para o IP, que era o jornal lá do Grêmio, eu acho, e o texto acabou sendo bom. Sempre quando tinha que, na aula, diziam, hoje tem redação, que meus colegas diziam, não, redação, eu adorava que era redação. E aí foi um caminho meio que natural, assim, de... E a professora também gostava da redação? Sim. Já era aquela que ela mais gostava de ler, assim, o que vem agora aqui? Gostava, sempre gostei de escrever, depois quando jovem acabei escrevendo um jornal lá com a minha turma da praia, que teve várias edições. E aí a publicidade veio como consequência, assim, tentei ir pelo jornalismo, cheguei a fazer uma entrevista no jornal NH, mas não fui aprovado. E entrei na universidade fazendo propaganda, já no primeiro semestre consegui um estágio então a Target, lá com a Maria Helena, que é a minha madrinha de profissão, que eu gosto muito dela. Entrei sem saber nada. No primeiro dia ela me deu um texto de rádio para Paquetá, nunca vou me esquecer, Paquetá era cliente. Ela disse, eu preciso que tu faça um texto de rádio. E aí eu fui atrás para saber que texto de rádio tinha 30 segundos, saber como é que tu escrevia um texto de 30 segundos e tal. Então fiquei na área de propaganda até o ano 2000, quando o Júlio Redecker contratou a minha agência para fazer a campanha do Jair. Aí tu já era sócio da agência? Sim, redator, diretor de criação. Uhum. E aquela campanha eu fiquei bem afastado assim da campanha em si. Eu era redator, ficava fazendo textos, mas comecei a gostar daquilo, né? Eu sempre gostei de política, sempre fui um cara que sentava para assistir programa programa eleitoral, tempo da Lei Falcão. Sabe cantar as musiquinhas de 1989? Do Afif. Juntos chegaremos lá, né? Isso. Bote fé no velhinho. Isso. E aí comecei a gostar perdemos aquela eleição para o José Ayrton. E aí fui me profissionalizando e tal. Em 2000 comecei a fazer cursos de marketing político, fui para tudo que é lado, fiz cursos aonde tinha curso de marketing político eu fiz. E aí, 2004, a gente foi procurado e tal, e eu falei para o Jair que faria a campanha dele, mas se fosse do meu jeito.
E aí eu trouxe um estatístico que é amigo meu e a gente fez aqui em Novo Hamburgo, naquela eleição de 2004, acho que uma das primeiras eleições baseadas em pesquisa, né? Que foi uma eleição muito difícil, foi uma eleição onde o Jair e o Ayrton subiram num palanque lá, não sei se tu lembra disso, e passaram a eleição toda caçados ou sem conseguir o registro. Ganhamos a eleição foi anulada. E na eleição suplementar que teve, daí o falecido Júlio Redecker veio concorrer também. O Jair ainda aumentou em 10 mil votos, ganhou a segunda eleição também. O Júlio não entendeu bem aquele momento, né? Foi uma eleição que eu consegui fazer coisas muito legais. A gente abriu uma faixa na prefeitura, né, dizendo todo o poder emana do povo. Que era um recado para quem, enfim, do cenário da época. Ter feito essa ação com os guris do PCdoB, que eram da coligação naquele tempo, acabou chamando a atenção de uma jovem candidata do PCdoB, chamada Manuela, e também chamou a atenção do Eliseu Padilha, que era o cara do cabeção do MDB na época. Então, eu acabei em 2006... Em 2004 fiz Novo Hamburgo, Campo Bom. Em 2004 eu fiz Novo Hamburgo. Fez a região inteira. E ganhei todos. Ganhou todos. Foi minha primeira campanha e acabei despontando, então, pelo jeito de fazer as coisas, assim, de ferramentas diferentes, uma maneira diferente de fazer campanha, campanhas mais bonitas, né, sem ser aquelas campanhas tradicionais. E aí a Manuela, em 2006, então eu fiz, para deputado federal, fiz a Manuela e o Padilha, né, que é uma coisa até interessante. Dois opostos. E a Manuela acabou sendo a deputada federal mais bem votada e o Padilha o mais bem votado do partido dele. Não sei se ela não é ainda mais votada da história. Capaz de ser. No Rio Grande do Sul, né? A cara do Novo Brasil foi o tema da campanha naquele ano, que persistiu, ela continuou mantendo esse conceito durante muito tempo. Por causa Também é uma concepção tua. A cara do Novo Brasil, sim. Acabou sendo adotado pelo PCdoB como o Partido do Novo Brasil. No momento o PCdoB era governo federal também. Isso mesmo. Silva. Fui chamado para trabalhar em Brasília, para o MDB. Ajudei a fazer o reposicionamento do partido, que ficou o PMDB, o Partido do Brasil, levando em consideração toda essa cara multifacetada do MDB, né, cheio de conflitos internos, pensamentos diferentes, essa coisa da coxa de retalhos, né? E eles não gostavam disso, não gostavam de ser chamados de coxa de retalho, e eu chamei eles e disse, essa é a maior qualidade do partido, porque essa também é a cara do Brasil, o Brasil também é multifacetado, o Brasil também é uma coxa de retalhos. E desse caldeirão de opiniões é que surgem coisas boas. E aí surgiu o Partido do Brasil, o MDB, o Partido do Brasil. Nessa época eu fiz também o novo projeto gráfico e editorial de uma revista que eu vi lá em cima numa recepção, uma revista feia, chata, que se chamava Revista Ulisses, com 40 páginas de papel couché. E peguei a revista e vi potencial e pedi então para fazer uma remodelação, transformei a revista Ulisses peguei uma referência das Wired, né, com assuntos pesados dentro de um visual moderno, dentro de um visual mais interessante, mais artístico, mais provocador. Chamei artistas para ajudar. E já na primeira edição ela já foi para 80 páginas, depois para 100 páginas, acabou sendo selecionada e hoje faz parte do acervo da Biblioteca Nacional. Algumas edições depois foi selecionada e faz parte do acervo da Biblioteca do Congresso Americano, que é a maior biblioteca do mundo. E aí, a partir daí, foram trabalhando em várias campanhas. Fiz a reeleição do Sartori em 2008, em Caxias, né, prefeito de Caxias. Fiz o Pezão aqui, o Giovanni Feltz, aqui em Campo Bom. Fui trabalhando até 2010, que eu fiz a campanha do Copchina aqui,
contra o Tarcísio, que foi cassado, depois entrou o Laurman. E naquela eleição eu perdi o gosto assim pelo marketing político, pela política no geral, pela maneira como foi a campanha. Era uma época em que o PT era muito forte, a disparidade de estrutura de campanha, de capacidade de fazer campanha era muito alta. Eu tinha então uma equipe lá para botar os panfletos nas casas. Você está falando de muita grana. Eles tinham muita estrutura de campanha, muito poder, né? Muito poder de fazer campanha. É uma característica de aparelhar as suas estruturas. Né? E aí, a primeira eleição a gente quase ganhou, foi por muito pouco que o Paulo não ganhou aquela eleição. Aí, na segunda eleição, foi uma decisão da campanha trazer a vice que estava do outro lado, e aquilo ali acabou... Que pegou uma pecha. Acabou sacramentando. Então, 2010 eu fiz também o... Teria feito alguma coisa diferente naquela campanha, Gabriel? 2010? Na segunda? A 1? Não teria feito nada diferente. Eu acho que, assim, foi uma ótima campanha. O Paulo fez 50 e... Era Paulo e Rui Noronha, né? Paulo Isso. Cucchini e Rui Noronha. Isso, fez muito voto, Paulo, um cara desconhecido da massa naquela época, né? do grande público. Acho que foi muito bem. Não sei o que eu poderia ter feito diferente na época. Mas o fato é que me desiludi com a política, com a hegemonia do PT, que eu enxergava o que estava acontecendo já naquela época. E abandonei as campanhas, fui morar em Osório e fiquei um tempo fora e fui chamado anos depois pelo Lucas Redeker, 14, estadual? 2014. Lucas me chamou para fazer campanha, porque todas as campanhas que eu tinha feito até então tinham sido contra a família Redeker. E o Lucas disse, não, eu quero que tu faça. Eu disse, tá, se for para voltar, então a campanha vai ser do jeito que eu quero fazer. E eu criei para ele o Trabalho Continua, né? Foi esse conceito, o Trabalho Continua, respeitando o legado do Júlio, né? Respeitando muito o legado do Júlio, mas respeitando também o espaço do Lucas na política, que é um excelente cara. E foi muito bem, se elegeu bem, né? Foi o segundo deputado estadual mais votado, e aí voltei, né, para a política. 2016, Fátima, a campanha da Fátima, que era uma candidata que ninguém conhecia, de um partido muito, muito, muito pequeno em Novo Hamburgo, muito, muito pequeno. Mas eu vi que dava para ela ganhar pelo cenário, estava soprando aquele vento da nova política. E a estrutura era de falta de perna, tanto que elegeu um candidato apenas vereador, não era do seu partido ainda, era da assim, para te dar uma referência, para dar uma referência para o pessoal de casa, eu fiz a campanha do Jair em 2004, né, na segunda eleição, que era Novo Hamburgo Merece Respeito. E na noite que ele ganhou, eu vim a pé para a comemoração foi ali no centro, na praça ali das bancas. Lembro. E eu vim caminhando pela Pedro Adams, na direção da campanha, e a, sei lá, 5 quadras de distância, tu via um mar de bandeira, com aquelas bandeiras de respeito que a gente fez. Um mar de gente. E a comemoração da Fátima foi ali onde era o comitê, ali perto de onde era o Olé. Parecia uma festa de crianças, assim, sabe? Muito pouca gente. Ninguém tinha chamado chopp, provavelmente. Tiveram que chamar, foi engraçado. Muito legal ter ajudado a trazer a Fátima para a vida política. Acho que mudou a cara da nossa cidade. O que tu enxergou naquele momento ali que fez a diferença na campanha? Assim, tem uma diferença grande de fazer campanhas políticas profissionalmente e fazer campanhas políticas com a estrutura política tradicional dos partidos e tal. Eu trabalho muito na parte de estratégia, né? Campanha política, como qualquer esforço de comunicação, como qualquer mobilização de marketing e tal, envolve entender o cenário,
e traçar estratégias em cima desse cenário. E aí, se tu não é um profissional de marketing político, se tu não sabe aplicar pesquisas, ler as pesquisas, entender o cenário, entender os adversários, é muito fácil de errar, né? Tu fazer uma campanha errada. E fica muito difícil de errar fazendo uma campanha profissional, porque tu tem um acompanhamento das coisas que estão acontecendo. Então, assim, naquela eleição, a Fátima era a quarta colocada, né? Completamente desconhecida, num partido muito pequeno. E contra o Paulo Ritzel, né? Tinha o Paulo Ritzel. O Ritzel, José Ayrton dos Santos, dois ex-prefeitos. Isso, dois. Tarcísio Luiz Lauermann defendendo dois governos petistas. Então, eram três... E Leonardo Hoff. Eram 3 ou 4 campanhas grandes e a nossa campanha pequena. E eu sabia que... como eu não tinha partido, como eu não tinha permeabilidade na cidade de partidos, cabos eleitorais e tal, eu tinha que apostar no rádio. E fiz um estúdio de rádio dentro do comitê de campanha, chamei o Brodinho, que é um cara fora de série, e fiz uma campanha muito legal, assim, muito pra frente, com música. O jingle acabou pegando muito, né? Fátima 45, isso não mesmo. tem como não, é chiclete, né? Total. E assim, junto disso, a Fátima, né? Um fenômeno, né? Um ser político que já era política mesmo antes de entrar para a política, né? Sempre muito trabalhadora. Meu Deus, a Fátima naquela campanha andou a cidade toda várias vezes e mesmo nunca tendo feito política, a Fátima entrou em todos os lugares, ela tinha acesso na CI, assim como tinha acesso nas vilas. Incrível a Fátima, assim, entrava, as pessoas já riam, ela já abraçava, e sem prometer nada, simplesmente falando, conversando 2018, quero falar de 2020, de 2018, isso foi 2016. Quero falar de 2018, 2020 e 2022, na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Gabriel Corrêa. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o publicitário, marqueteiro político, não sei se ele gosta dessa expressão, né? Consultor de marketing político Gabriel Corrêa, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Mercator Feiras e Eventos, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, e o apoio da Locofer Fechaduras e Acessórios. Gabriel, falamos de 2000 a 2016, e agora quero, de forma concisa, conversar contigo sobre 3 momentos muito especiais.
Um que tu viveu lá em 2018, que foi a eleição do governador Eduardo Leite, que tu foste protagonista naquele momento, além de várias outras campanhas que fizeste para deputado federal, enfim. Mas essa que foi uma... Bom, Novas Façanhas é algo, do ponto de vista do marketing, independente da categorização que quiser colocar, para quem se orgulha das suas façanhas de uma guerra perdida, como foi o Rio Grande do Sul, é uma coisa linda. Novas façanhas. Ou seja, nós vivemos 150 anos, 170 anos de façanhas, e aí chega alguém que diz, pois depois de 170 anos faremos novas façanhas. Que momento! Eleição do Eduardo, né? A eleição do Eduardo até hoje, assim, de desafio profissional e de prazer pessoal, acho que uma das campanhas que eu guardo no coração, assim, foi uma campanha muito legal de fazer por todos os motivos. Acho que primeiro por ser uma campanha pro Eduardo, que é um fenômeno, é um daqueles caras que tem que ser comemorado por ter aparecido na política. Ele é fora da curva. Ele é muito, 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 muito fora da curva. Muito fora da curva. E o legal do Eduardo é que ele é fora da curva, inclusive na questão do ego, né? O Eduardo é um cara que tem extremas capacidades, ele domina oratória, domina a parte técnica, o entendimento político, o entendimento técnico, o valor para as pessoas, e é um sujeito extremamente humilde. Se tu parar para conversar com ele, tu não vai dizer que tu está conversando com um governador. É fantástico o Eduardo. E do ponto de vista de fazer campanha foi muito legal, porque o Fábio Bernardes, ele juntou um grupo de pessoas que depois ficou conhecido como A Mesa, né? Que Fábio, Caio Tomazelli, Tânia Moreira, o Adriano, Rafa Bandeira e eu. E a gente começou a trabalhar, antes, claro, da eleição, dentro de um sistema muito legal que é ler cenário, né? Com pesquisas, ler o cenário, começar a tirar conclusões, criar posicionamentos, criar conceitos, colocar esses conceitos na mesa e começar a atacar esses conceitos e esses posicionamentos. E esse foi um trabalho exaustivo que a gente fez durante muitos dias, muitas semanas, até altas horas. Sempre que um posicionamento caía, a gente criava um novo em cima disso e atacava esse posicionamento, até que um parou de pé, que foi o Vamos Rio Grande. E tudo que envolve Vamos Rio Grande, quem vê Vamos Rio Grande acha que é só uma frase, mas tinha uma questão toda de um pensamento lógico por trás disso, de evolução, de como se portar em relação ao governador, na época, candidato à reeleição. Teve tudo para fazer as reformas estruturantes e não fez, né? Teve tudo para vender CE, tudo aquilo que ele preparou que não fez. Né? Mas mesmo assim ainda um cara muito querido, né, pelo eleitor. Tanto que chegou ao segundo turno muito forte. Né? O gringo está certo. Então, assim, a gente não se colocou como uma oposição ao governador, mas como uma evolução do governador, né? O Sartori nos trouxe até aqui, mas daqui para diante precisamos de alguém diferente, com outro tipo de capacidade para avançar. E a campanha foi isso. Foi uma campanha complicada de fazer, né? Teve aquela questão dos exames de Pelotas, que foi uma fake news gigante que acabou tomando conta, inclusive... E uma campanha pequena também, né? Eu me lembro muito do Lucas ao lado dele o tempo todo e pouca gente abraçando ele, politicamente falando. O PSDB não é um partido grande no Rio Grande do Sul, né? É um partido... Muitas cabeças e poucas pernas. Né? Isso, exatamente. Boa definição. Então, a gente focou na televisão. O Eduardo é um cara que vai muito bem de televisão. E o estilo de campanha também, a gente
optou, como ele é um cara muito bonito, E com um vozeirão. a gente optou por fazer uma campanha visualmente mais simples para tirar essa coisa do bom demais para ser verdade, que funcionou, mas enfim, uma campanha... Tirou um pouco da asepsia total da coisa? Isso, assim, complicado de fazer para quem está na campanha, né? Essa coisa dos exames de Pelotas, que foi um negócio que poderia ter nos derrubado. Como é que foi reeleger a Fátima? Independente de quantas tu trabalhaste, fizeste em 2020, mas no meio de uma pandemia, oscilação ao longo de todo o ano entre fazer certo e fazer errado, a gente não sabia se o político estava acertando ou errando, fechando e abrindo. Foi necessidade de tomar decisões e defendê-las, e a prefeita fez isso, e uma disputa bastante acirrada com candidatos que queriam muito ocupar aquele espaço também, né? Sim. Com, de novo, um ex-prefeito da cidade, uma vereadora muito bem cotada, com um discurso intenso, né? O discurso do Novo, defendendo o partido do presidente também. Então, tu via elementos ali muito intensos, né? Sim. Novo Hamburgo, essa última eleição, acho que foi a eleição mais bem controlada, eu acho que eu já fiz aqui em Novo Hamburgo, de ferramentas e estratégia, assim, acho que até pela minha própria maturidade. Claro, fomos ajudados por erros dos adversários. Acho que o Tarcísio foi bem. O Tarcísio fez o papel que ele tinha que fazer, que era fazer uma campanha para o PT no auge do bolsonarismo. Acho que o Tarcísio, sem estrutura de campanha, né, com um megafone... O PT sem dinheiro daí. O PT sem dinheiro. Foi engraçado, não, mas foi curioso de ver. E eu acho que o Tarcísio foi bem, fez lá uma quantidade respeitável de votos, apesar de tudo, contra ele. Respeito isso. Acho que o Tarcísio é um cara inteligente, estrategicamente. Acho que a Patrícia errou enormemente na campanha, era a maior adversária. Era adversária a ser derrubado. Era a maior adversária, né? Pesquisas que a gente tinha antes da eleição colocavam ela de maneira ameaçadora, assim, em relação à Fátima. Era o adversário que a gente imaginou que enfrentaria. Mas vieram os erros, né? Que é aquilo que eu falo quando tu não tem alguém de marketing político do teu lado. Acho que a primeira coisa que a Patrícia fez foi quando ela apareceu com o Em Direita Novo Hamburgo. Uma política com uma história de militância na esquerda, Sim. Que é fato, né? Não estou PSDB, social-democracia. Não estou julgando se é bom ou se é ruim, o fato é que é. E aí me aparece num partido, numa coligação chamada Em Direita Novo Hamburgo, que antes da eleição o partido dela manda uma carta dizendo que nós somos a direita raiz, porque defendemos a ditadura, um negócio esquisito. E, além de ter errado isso, eu acho que foi um erro grande dela, porque torna incoerente e o eleitor sente cheiro de incoerência. Veio uma Patrícia que não era a Patrícia para a campanha, né? A Patrícia se consagrou e criou uma figura e garantiu um espaço legítimo dela como uma vereadora de oposição ferrenha. A Patrícia entrava em postos de saúde com o dedo na cara das pessoas e fazia o papel dela de representar um certo tipo de eleitor e ganhou espaço com isso. Essa era a Patrícia. Guerreira, brigona. E quem apareceu para a campanha foi não a Patrícia, outra Patrícia, né? Com um cabelinho ajeitado, com um óculos, sentada fazendo vídeos sobre Meu Querido Diário. Então, e eu acho que também eu acho que ela não esperava que enfrentaria a concorrência de uma campanha legítima de direita, que foi a campanha do Zucco, delegado, um bolsonarista. Não tinha falsidade ali. Também não julgo se isso é certo ou errado, estou analisando fatos. Era uma candidatura de direita. Então ficou o Zucco
buscando E ocupando um protagonismo, né? né? A Patrícia, a esquerda ocupada pelo Tarcísio, a Patrícia ficou sem espaço e todo o centro ficou para Fátima. Todo o eleitor de centro. Do ponto de vista estratégico, além disso, tá, a gente nunca pode achar, e nunca é minha intenção dizer que o marketing sozinho vence campanhas. Essa eleição foi vencida pela qualidade da gestão, da primeira gestão da Fátima em Novo Hamburgo. O que a gente precisou fazer foi mostrar para as pessoas, olha, não foi só o centro, né, que tinha essa história da prefeitura. Não foi só o centro. E aí, quando a gente começou a mostrar, e fizemos isso com ferramentas, a gente fez um informativo grande, com todas as realizações, criamos um mapa interativo na internet, onde tu pode ver todas as realizações. E a campanha de rádio, que também foi os programas interessantes, internet, tá, toda a campanha bem feitinha, mostrando que, peraí, essa cidade mudou desde... Eu não posso terminar essa conversa, nós já estouramos o nosso tempo, mas sem te provocar para 2022, onde eu tenho certeza que tu estarás trabalhando em âmbito federal, talvez eleito presidente do Brasil. Que futuro tem o governador Eduardo Leite nesse cenário, nesse mapa político tão conflagrado que a gente tem hoje, com uma CPI atirando coisas para todos os lados, e a tendência do recrudescimento de todas as partes até o período da eleição, né? 2022, assim, daqui até lá o que tem bastante são as incertezas, né? O caminho é recheado de incertezas, porque toda essa CPI, né, o que está acontecendo agora a oposição talvez esteja não compreendendo o todo quando foca a narrativa anti-Bolsonaro na questão das vacinas e da Covid, da questão das vidas perdidas, né? O Bolsonaro, o discurso dele sempre foi pró-emprego, pró-economia. O que eu acredito que talvez possa acontecer é que até o final do ano, a gente tendo vacinado todo mundo, o cenário de 2022 o discurso não seja mais pandemia, mas sim economia, falta de empregos, crescimento econômico. E aí o Bolsonaro pode dizer, eu avisei. Talvez possa ser essa a narrativa dele lá e aí fica complicado. Mas isso é água para rolar debaixo da ponte, então tem muita coisa para acontecer. A gente não sabe ainda quem é o candidato do centro ou os candidatos do centro. O Eduardo é um dos nomes que está sendo cogitado, tem Mandetta, Luciano Huck, Danilo Gentili, tem outras pessoas aí, o próprio Dória, o Gereissati, que estão se insinuando nesse centro. Tem coisas para ser decidido, acho que tem que ser decidido logo, porque precisa de tempo. Não vi ainda do Lula ou do PT nenhuma manifestação que peça desculpas ou de alguma forma explique para a população o que aconteceu em termos de todos os escândalos e da corrupção. Acho que até agora ele vem se baseando no meu tempo era bom. Sim, de fato, tem muitas coisas que eram boas naquele tempo, mas tem muitas coisas que se descobriu depois que não foram nada boas. Acho que o Bolsonaro é o Bolsonaro não se inventa, né? Ele é o que ele é, e ele agrada quem ele agrada e desagrada quem ele desagrada. Não existe assim uma leitura. Hoje as pesquisas dão no segundo turno Lula e Bolsonaro. Eu vou dar um jeito de descobrir qual é até o deadline assim, entre poder ainda olhar para o mundo externo e te chamar nesse borderline ali para a gente falar mais um pouco e aí te provocar também de Rio Grande do Sul, de governo do estado e, claro, falar muito de eleição presidencial sobre o olhar de quem olha por dentro, por trás, pelas entranhas da comunicação do político com o seu público na pedida de votos. Adorei conversar contigo. Obrigado, foi um prazer. Hoje uma conversa de peso, Gabriel Corrêa, consultor de marketing político. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.